Idade 1. Vamos começar a adentrar agora sobre as características essenciais de um auditor. Como a disciplina visa, o conhecimento de vocês acerca da auditoria trabalhista com fins de que vocês entendam de que é um nicho de mercado, para que vocês possam pensar nesse exercício de atividade para o futuro, é importante que vocês saibam também que, além da competência técnica, além das habilidades técnicas para desenvolver uma auditoria, é necessário também que o auditor atenda em algumas questões, com alguns atributos acerca da sua estrutura emocional, acerca da sua personalidade. E são essas: estabilidade emocional e espiritual, porque a auditoria trabalha com muita pressão. Na verdade, o grande foco do auditor é verificar as não conformidades, e isso é um fato muito interessante, porque o que está certo não chama muito atenção. O que mais chama atenção é o que está errado, ou seja, o que não está conforme. E nesse sentido é preciso que o auditor tenha estrutura e educação emocional para fazer as abordagens, porque senão vira um verdadeiro cenário de guerra a relação entre a empresa e esse profissional. Por consequência, é preciso ter humildade. A humildade não significa submissão, mas significa trabalhar com empatia, se colocar no lugar do outro. Os auditores que já tiveram experiência operacional com as atividades que ele está auditando têm um pouco mais de facilidade de exercer essa empatia. Muitas das vezes a não conformidade acontece porque a pessoa não foi adequadamente treinada, não foi adequadamente preparada para assumir aquela atividade. Então, a forma de abordagem e a apresentação de possíveis soluções para a pessoa que está tratando com a atividade onde foi detectada a não conformidade é essencial para que as coisas se resolvam de maneira harmoniosa. Não prejulgar ou incriminar as pessoas que estão sendo auditadas, porque a finalidade da auditoria não é julgar ninguém, nem incriminar ninguém. É prevenir, evitar erros e incorreções. Então, o foco deve ser sempre no processo, no problema e não nas pessoas. O auditor deve investigar se há falhas e erros nos procedimentos e sempre com foco nos procedimentos e não nas pessoas. Às vezes, no decorrer de um processo de auditoria, consequentemente, observa-se que determinadas pessoas, determinados profissionais não têm perfil para o exercício daquela atividade que está desenvolvendo, mas que isso seja uma percepção e uma decisão da alta gestão da empresa e não do auditor. Ele não está ali com o objetivo de definir a competência e a habilidade de quem está desenvolvendo o trabalho que ele vai auditar. O auditor deve ter foco sempre nas evidências do trabalho e não focar em achar culpados. Normalmente, quando a gente acha um erro, um problema, a gente nem relata como um erro, a gente relata como uma evidência de não conformidade. Porque quando você fala com uma pessoa que o que ela está fazendo está errado, imediatamente você cria uma resistência. No linguajar popular, você cria um ranço com essa pessoa. Então, o ideal é você trabalhar com a perspectiva de que há uma evidência de não conformidade em determinada atividade. O auditor precisa ser objetivo, ele precisa manter uma visão independente de erros, evitando sempre a questão da formulação de juízos de valores
ou cair em omissões que possam alterar de alguma maneira os resultados. Às vezes, né, tem auditor que é agressivo demais, né, tá sempre com foco ali em cima das pessoas, fulano errou, fulano não está fazendo direito, não está certo, é a área de fulano. Como também tem auditores empáticos demais, aqueles que passam a mão na cabeça e falam é só um errinho, é só um probleminha, né, em vez de trazer isso à tona para que possa se desenvolver um processo de melhoria, vai tentando resolver as coisas na base da amizade, o que também não é viável. O auditor precisa saber escutar. O grande desafio, creio que, de nós todos humanos hoje, saber escutar. Procedimentos incorretos são constatados simplesmente pelo fato de escutar os auditados. Além disso, né, além de facilitar a percepção de procedimentos incorretos, e alguns procedimentos são desenvolvidos de forma incorreta, porque a forma de ver o processo do auditado está direcionada para os valores dele, para as crenças dele. Talvez trazer essa situação para uma questão de profissionalização e não de crenças já facilita. Mas é preciso ouvir. É sempre importante perguntar por que você desenvolve sua tarefa dessa forma. A resposta vai direcionar, às vezes, até a sua abordagem. E vai fazer você compreender, às vezes, aspectos culturais da empresa que você até então não percebia, né, ou não tinha conhecimento, e que vai ajudar nesse processo de formular melhoria, de sugestão de melhoria, mas que seja compatível com a realidade da empresa. O auditor precisa estar sempre, né, em processo de criatividade, ser inovador e antenado nas atualizações de processos, não só na legislação trabalhista, mas nas possibilidades, na evolução tecnológica, nas possibilidades de solução de gestão que a gente encontra a cada dia. Continuando com as características do auditor, nós temos aqui mais uma lista de perspectivas de ação para o auditor, e uma delas é não ser o dono da verdade. A gente não pode chegar para fazer uma auditoria. É claro que tem as regras, tem as normas que precisam ser seguidas, mas a gente não pode chegar com a perspectiva de ser inflexível, de fazer valer apenas aquilo que a gente acredita que é correto. É necessário discutir com o cliente, ouvi-lo, perceber o que ele pensa sobre o assunto e, se determinado procedimento é realizado na empresa é feito de forma diferente daquela que estamos acostumados a auditar de outra forma, a gente precisa ponderar e observar se realmente há aí um descumprimento de normativa ou se trata-se apenas de uma forma diferente do cliente desenvolver uma atividade, diferente daquela que a gente está acostumado. E aí, a gente vai ponderar para ver se mantém da forma como ele está fazendo ou se sugere modificação. Lembrando que sempre que a gente for fazer sugestão de melhoria, a gente precisa fundamentar, tanto com a base legal, quanto, preferencialmente, mostrando que o cliente ganha em mudar a forma como ele faz, em fazer diferente. Precisamos ter uma mente analítica para detectar distorções, expandir mesmo a análise para não ficar quadrado, num pedaço da análise. É preciso expandir. É como se fôssemos um detetive, de preferência dessas séries americanas, que a gente,
Às vezes uma situação parece, né, a gente tem um diagnóstico provável e quando, né, o detetive presta atenção no entorno, ele começa a perceber fios que levam a outras possibilidades. Então, isso é uma mente analítica, é não ficar preso ao óbvio. É preciso que o auditor tenha consciência dos seus valores próprios e do seu arredor. Às vezes, os nossos valores, as nossas crenças, entram em conflito com os valores e crenças do cliente e dos auditados. Nesse caso, é preciso ter muito jogo de cintura para poder lidar com isso, porque isso deixa, muitas das vezes, o auditor estressado e muito sem estrutura emocional de tomar as melhores decisões. É essencial que o auditor tenha discrição ao desenvolver o seu trabalho. Não fazer comentários, aliás, o auditor não deve comentar o seu trabalho, a não ser com as pessoas que o contrataram, e principalmente comentários que vão manchar a imagem do outro. Né? Aqui cita um exemplo: aquele setor faz tudo errado. Isso é pejorativo, isso é feio e isso denigre a imagem, toda a imagem de um setor. Isso vai trazer desconforto, isso vai trazer desentendimento e isso pode custar até a permanência do auditor na atividade, porque se ele é um profissional polêmico e que cria muito mais transtorno e dificuldade na relação da empresa, ele certamente vai ser um profissional não desejado na empresa. Coloca em risco a própria prestação de serviço, se for contratado, ou a empregabilidade, se ele for empregado da empresa. É essencial que o auditor tenha claridade na expressão verbal e escrita, para fazer o relatório, para fazer as entrevistas e para dar explicações. Nesse sentido, é preciso estudar para escrever, para atender a norma culta, cuidado com a grafia, pontuação, acentuação, coerência, coesão, mas também muito cuidado na expressão dos fatos. É preciso trabalhar com a perspectiva não do erro, mas da não conformidade. E trabalhar dentro do que foi apresentado nos slides anteriores, o foco no problema e não nas pessoas. Porque esses relatórios, essas entrevistas, essas explicações, elas ficam registradas. E isso pode direcionar contra o auditor ações por calúnia, por difamação, por assédio. Então, o auditor tem que ter muita responsabilidade ao escrever e sempre amparado, né? Todo o relatório que ele vai fazer, tudo que ele vai falar, tem que ter o amparo da legislação, tem que ter o amparo da norma em que ele se pautou para sugerir ou para afirmar que determinado procedimento está em não conformidade. É necessário facilidade de trabalhar em grupo e aí a gente tem que trabalhar a empatia, a liderança, a perspectiva de conseguir resultados, né? A perspectiva de conseguir informações das pessoas e principalmente a perspectiva de conseguir que o outro faça aquilo que é preciso ser feito. Não necessariamente o que você quer que seja feito, mas os auditados, ao receber a sugestão de alteração de algum processo, é preciso que fique claro para eles que eles não vão fazer aquilo porque o auditor pediu, mas eles vão fazer aquilo porque é melhor para a empresa. Eles vão fazer aquilo porque o resultado vai melhorar. E sempre na perspectiva de melhorar os resultados para a empresa, mas de melhorar também as condições de trabalho dos auditados. E o auditor precisa estar sempre em processo de atualização contínua. É preciso que ele se inteire dos acontecimentos relacionados com a área auditada. E finalizando nossa pequena lista de 3 slides acerca das características necessárias, né,
ou pelo menos desejáveis ao auditor, a gente vê por fim aí mais algumas características, né? É preciso que o auditor tenha respeito pelas ideias dos demais, principalmente dos auditados, sem jamais impor o seu ponto de vista. Sempre que ele escutar o ponto de vista do auditado, ele deve trabalhar com as seguintes perspectivas de perguntas. Talvez dessa forma não seria melhor? Que tal fazer desse modo? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é muito importante. Em vez de você chegar e determinar, olha, é preciso fazer desse jeito, né? Chega com jeitinho, olha, vamos ver aqui se a gente não consegue mudar esse processo da forma como ele acontece, fazer desse jeito, olha só, o que você pensa da gente tentar estabelecer o processo dessa forma, né? Envolver isso vai fazer com que o profissional se sinta envolvido na construção de um novo processo, na alteração do processo e não simplesmente um objeto que vai cumprir algo que alguém que estava fora, que não sabe o trabalho, que não sabe como que as coisas acontecem, chega e determina. Então, é fundamental envolver o auditado no processo de forma que ele não se sinta à parte, de forma que ele entenda que o auditor respeita o ponto de vista dele. Profissionalismo e comportamento ético não é uma prerrogativa só de auditor, né? Qualquer profissional ele precisa ter comportamento ético. Isso hoje é uma questão de sobrevivência no mercado. Cada dia mais as empresas que procuram pela transparência, pelo compliance, seja por convicção, né? Seja por visão de mercado, ou seja por necessidade em função da área que atua, não tem como ela exercer compliance se ela não tiver profissionais compliance. Então, a questão do comportamento ético, não tem como um profissional ser compliance se ele não tiver comportamento ético. E ser profissional entende-se que é da essência do processo de prestar um serviço, seja como empregado ou seja como prestador de serviço mesmo. A gente, quando se propõe a fazer algo, a gente vai fazer com profissionalismo. A gente vai empregar os nossos conhecimentos técnicos e a nossa competência, a nossa habilidade para desenvolver aquela atividade da melhor forma possível. O auditor precisa ser independente, né? Tanto interno quanto externo, e nesse sentido ele não pode ser sócio da empresa. Quando fala aqui não participar de atos sociais junto ao cliente, é não ser sócio da empresa. Manter uma relação discreta para que os trabalhos não sejam prejudicados, porque caso contrário, os auditados vão entender que o auditor está trabalhando em causa própria e não no sentido de melhorar o processo. Ele está ali para buscar tirar vantagem de alguma coisa. Então, a credibilidade dele está diretamente ligada à independência, como está também ligado no item seguinte, que é a integridade. Ele precisa preservar seus valores em relação às pressões. Em muitas circunstâncias, o auditor vai ser pressionado a não mudar o processo, a continuar fazendo errado. E aí ele precisa ter muita força interior e uma integridade muito bem construída para que ele possa resistir a essas pressões. A questão da confidencialidade, a conservar em segredo as informações e não utilizá-las em serviço próprio, isso é uma necessidade e é até uma prerrogativa do exercício da profissão. A gente vai tratar com informações estratégicas e muitas das vezes com informações confidenciais. Então, é essencial que o auditor conserve efetivamente em segredo as informações que ele sabe acerca do processo que ele auditar. E o sentido institucional sempre, respeitar e obedecer às normas da instituição pela qual trabalha. No momento que sentir que já não faz sintonia com os princípios e os valores da instituição, precisa ter a integridade de se desligar do processo.